A planilha abaixo foi criada no Calc da suíte LibreOffice, versão em português. Em D5 foi inserida uma expressão que determina o maior número dentre todos nas células A3, B3, C3 e D3, usando a função maior. E em D7 foi inserida a expressão igual mod, abre parênteses, D5, ponto e vírgula 2, fecha parênteses. Nessas condições, os valores mostrados na célula D5 e D7 são respectivamente. E aí vem a A, B, C, D, indicando fórmulas com a função maior e também o valor resultante daquela função mod. Então acompanha, em primeiro lugar, uma coisa aqui comigo. Vem passo a passo. Primeira coisa que ele queria era, na célula D5, inserir uma expressão para determinar o maior número dentre esses que estão na célula A3, B3, C3 e D3. Como é que eu faço isso com a função maior? A função maior, vou digitar aqui para vocês, ó, igual, vamos colocar aqui embaixo, ó, igual maior, abre parênteses. O primeiro argumento da função maior, nós colocamos um intervalo de dados. Nesse caso, eu vou botar A3, dois pontos, D3, para dizer que eu quero avaliar da célula A3 até a célula D3. Quer dizer, todas essas células que têm esses valores, porque dois pontos significa intervalo. Aí eu coloco um ponto e vírgula, e no segundo argumento eu vou indicar qual maior valor eu desejo. Se eu colocar 1, isso quer dizer que eu quero o primeiro maior valor. E aí eu dou Enter, o resultado é 41, porque ela avaliou qual é o primeiro maior valor desses ali. Agora, se eu colocar 2, isso significa que eu quero o segundo maior valor. Aí o segundo maior valor é 38. Se eu colocar agora 3, isso significa que eu quero o terceiro maior valor. Aí ele me responde 27. E se eu colocar finalmente 4, ele me responde o quarto maior valor, que nesse caso é o 16. Mas como eu quero o maior, então eu vou botar 1, indicando que eu quero o primeiro maior valor desse intervalo, que é 41. Então a fórmula que retorna o maior valor tem que ser A3, dois pontos, D3, ponto e vírgula 1. Agora uma outra pergunta que eu tenho, o que faz a função mod? Porque ali ele fala da função mod, né? Quer ver? Olha lá na questão, ele fala sobre mod D5, ponto e vírgula 2, né? Mod D5, ponto e vírgula 2. A função mod é aquela que retorna o resto da divisão. Então é igual mod, vamos botar ali, abre parênteses. O primeiro argumento eu coloco o dividendo, nesse caso D5, que é 41. E o segundo argumento, vamos botar D5, que é 41. E o segundo argumento, eu boto então ponto e vírgula, eu indico o divisor, que aqui eu vou colocar 2. Assim eu estou dizendo para ele fazer a divisão de D5, que é 41, dividido por 2, porque é D5 dividendo, ponto e vírgula o divisor. Então D5, que é 41, dividido por 2, que está no segundo argumento. Só que ela não retorna o resultado da divisão, retorna o resto da divisão. E quando eu vou dividir 41 por 2, vai sobrar 1 de resto, porque o resto dessa divisão é 1. Então eu vou dar Enter e o resultado vai ser 1. Se fosse aqui 40 e não 41, aí o resto seria 0. Porque 40 dividido por 2 dá resto 0. Mas 41 dividido por 2 dá resto 1. E a função mod retorna o resto da divisão. Bem, então voltando para a questão, pessoal, qual é a resposta? Aquela que responde qual é o maior, o primeiro maior, é maior a 3, dois pontos, D3, ponto e vírgula 1. E o resto dessa divisão na função mod foi 1. Então a resposta tem que ser a letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma, para essa questão. Certo, pessoal? Assim...